Olá, tudo bom? Nesse vídeo de agora eu quero trazer para vocês como que funciona a parte de gestão de grupos dentro do Funnel Control. Primeiro, para contextualizar a parte de gestão de grupos dentro do Funnel Control, atualmente é um recurso que está em desenvolvimento e melhoria, sendo assim a gente já tem as ações aqui de forma manual e em breve nós teremos também a parte de central de gestão de grupos, a qual terá a possibilidade de gerar automações, configurar ações antecipadas e assim por diante. Porém, você já pode utilizar a gestão de grupos de forma que manualmente para executar várias ações dentro de diversos grupos ao mesmo tempo. Primeira coisa que você precisa fazer, eu sugiro que você assista o vídeo de tutorial de como conectar um número, como conectar um WhatsApp dentro do Funnel Control. Depois que você faz aquela conexão, se o número conectado for admin dos grupos a qual você quer gerenciar, é muito simples. Basta você vir aqui no teu link único, vou apertar aqui para editar o link. Depois eu vou vir aqui na parte de automações, vou vir aqui na parte de criação automática de grupos e você vai verificar que tem aqui a parte de números para criação. Basta você selecionar aqui, você vai selecionar o número que você quer utilizar para criação. Aqui, por exemplo, eu vou utilizar dois números, eu vou selecionar aqui a Bruna e a Luana, vamos considerar que tenha dois administradores aqui dentro. Aqui embaixo você vai preencher com algumas informações com relação ao grupo, quantos grupos vai criar por vez. Aqui eu vou colocar, por exemplo, para criar 5 grupos. Qual que é a minha recomendação? Que você defina um valor que seja pelo menos a quantidade de grupos que você precisa para 2 dias. Então, se você está fazendo a tua captação e você verifica que enche por dia 5 grupos, então defina aqui para você colocar como para criação de 10 grupos. Assim, o Funnel Control vai estar criando, quando chegar no último grupo, ele vai estar criando mais 10 grupos para adicionar no teu link único, para que você não fique sem grupos dentro do teu lançamento, tá? Em um outro vídeo eu posso até falar com relação à nossa recomendação de você nunca criar todos os grupos antes do lançamento, mas isso fica para um próximo vídeo. Bom, voltando aqui à configuração, vou colocar aqui para criar 5 grupos. Depois de criar 5 grupos, você pode colocar aqui, definir o nome do grupo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, gestão de grupos. Tá? Esse que vai ser o nome base do nosso grupo. Vai começar a partir do número 10. Vou colocar aqui para que os números estejam no começo do nome do grupo. Então, vai ficar um número, espaço, gestão de grupos, o nome do nosso grupo. Você pode colocar aqui outros administradores, além dos 2 de criação. Eu vou colocar aqui, então, um outro número que eu quero que seja admin dentro dos grupos. Vou colocar só mais um. A nossa recomendação é sempre que tenha no mínimo 5 administradores dentro dos grupos, tá? Mas aqui no caso, eu vou colocar só um para nível de exemplo. Aqui você pode adicionar mais, caso você queira, enfim. Aqui eu vou deixar selecionado para manter os criadores nos grupos. O que seria isso? Quando os números aqui entram, eles criam os grupos. Se eu definir como não, eles criam os grupos, adicionam esses administradores aqui e depois eles saem dos grupos, porque eles são apenas para a parte de criação. Se você quer manter eles dentro dos grupos para utilizar as automações, aí você deixa aqui marcado como sim, para manter para as automações de gestão dos grupos. Aqui você pode selecionar para notificar quando um grupo é criado. E aqui embaixo você pode também deixar para popular um grupo, O que seria o repopular grupos? Imagine que assim, todo lançamento entra pessoas dentro dos grupos, mas algumas pessoas saem durante o lançamento ou às vezes mesmo antes de começar o lançamento. Quando você está na parte de captação, está entrando lead e está saindo lead. Você pode manter ativa a opção de repopular dessa forma, o Funnel Control. A cada determinado tempo, ele vai verificar todos os links de todos os grupos do seu lançamento. E ele vai permitir que novas pessoas entrem dentro do grupo, permitindo assim que repopule os grupos, ou seja, trazendo que novas pessoas que não estavam no grupo entrem em grupos que às vezes já estavam lotados. Então você definiu lá no início, nas configurações do Funnel Control, para que o link único redirecione 200 pessoas para dentro do grupo. Vamos dizer que tenha entrado só 180, porém teve 200 pessoas que foram redirecionadas. Se eu deixo marcado aqui como repopular, o Funnel Control automaticamente verifica a quantidade de pessoas dentro dos grupos e permite que aí novas 20 pessoas entrem dentro do grupo. Assim fazendo com que seu grupo sempre esteja no limite total, até mantendo uma prova social de que realmente tem muita gente participando dos grupos, tá? Aí fica a minha recomendação. Aqui tem a parte de configurações dos grupos, então quem pode editar os dados do grupo? Somente administradores é a recomendação, mas caso você queira que os participantes também, basta selecionar. Quem pode mandar mensagem dentro dos grupos? Apenas administradores, fazendo assim que fique aquele efeito silenciado dos grupos, Então, somente admin manda mensagem lá dentro.
Aqui você pode adicionar uma imagem que será a capa dos grupos. Então eu vou colocar aqui uma imagem do Funnel Control, que vai ser a capa dos grupos. Aqui embaixo você pode definir a descrição do grupo, a qual vai ficar lá dentro de cada um dos grupos, a descrição individualizada. Lembrando que tem um limite de 500 caracteres pelo próprio WhatsApp. Então você pode escrever aqui uma mensagem tranquila para explicar para que serve o grupo, o que a pessoa está fazendo, como que vai funcionar o lançamento. Aqui eu vou colocar uma descrição bem simples com relação apenas informando a descrição. Beleza, já adicionei aqui uma descrição. Feito isso, agora basta eu apertar aqui para atualizar. Quando eu atualizo aqui, dessa forma o Funnel Control já faz uma verificação com relação aos grupos. Aí eu posso vir aqui agora na parte de gestão de grupos e você vai ver que agora ele vai aparecer aqui o botão de ação em todos. Se você verificasse antes de ter os números ali conectados, ele não aparece essa opção e agora ele aparece. Quais são as ações que você pode utilizar aqui? Você pode a opção de forçar uma repopulação dos grupos. Então assim, por exemplo, vamos dizer que você quer que agora seja verificado quantas pessoas tem dentro dos grupos. Você pode forçar para verificar em todos ou verificar apenas nos grupos ativos. Grupos ativos são todos aqueles que já teve algum lead entrando dentro do grupo. Outra opção que você tem aqui também é a opção de criar novos grupos. Então, por exemplo, aqui não tem nenhum grupo criado, mas eu posso vir aqui, ó, definir então para criar 5 grupos. Por exemplo, vou apertar aqui para começar a criar. Assim já vai fazer a solicitação para o Funnel Control e ele já começa a preparar aí a criação desses grupos todos. Aqui ao lado vai aparecer uma janelinha que você vai poder estar vendo a criação acontecendo já automaticamente lá pelo WhatsApp. Vou colocar aqui o exemplo aqui ao lado. Além da parte de criação dos grupos, você tem a opção de renomear todos os grupos. Então vamos dizer que vai ter uma live hoje à noite. Você pode renomear, porque quando você renomeia um grupo, ele gera uma notificação para todos os leads. É uma forma de você chamar a atenção de todos. Ele funciona muito bem para aumentar a tua taxa de abertura dentro dos grupos. Então eu sempre recomendo que você mande uma mensagem e em seguida faça um renomear do grupo, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer com que ele possa renomear todos os grupos. Então aqui eu poderia estar definindo como, por exemplo, meu novo nome. Enfim, e ele faria essa alteração. Você tem a opção aqui de redefinir os números dos grupos também. Anteriormente a gente definiu para começar a contar a partir do 10. Mas vamos dizer que agora eu quero que ele redefina todos os grupos contando a partir do 50. Aí eu defino aqui, aperto para alterar e ele vai renomear todos os grupos contando a partir de 50, independente de quantos grupos sejam. Eu tenho aqui também a opção para alterar a foto do grupo. Por padrão a gente definiu aquela foto lá, então ele vai criar os grupos utilizando aquela imagem, mas eu poderia estar alterando aqui durante o lançamento. Eu posso vir aqui também alterar as configurações, então com relação a quem pode editar as informações ou quem pode enviar mensagem dentro dos grupos. Posso vir aqui também alterar a descrição, adicionar um administrador ou então remover um administrador. Vamos dizer que ocorra de algum dos teus números serem bloqueados e você tenha que substituir. Você executa uma ação para remover aquele número bloqueado e executa outra ação para adicionar um novo administrador, ou seja, um novo número que vai estar participando dos grupos. Da mesma forma, tem aqui a opção de você adicionar um participante, que seria, por exemplo, um cliente oculto, algo do tipo, você pode adicionar aqui. E tem a opção também de remover um participante, às vezes você quer que ele não esteja mais ativo dentro do grupo. Alguma pessoa que fez spam, alguma pessoa que você identificou que está tentando aplicar um golpe ou querer vender um produto secundário, você ativa aqui para remover os participantes e a gente faz uma verificação para remover ele de todos os grupos. Que às vezes ele está em vários grupos tentando fazer oferta, então a gente já remove ele de todo mundo. Tem aqui a opção também de encerrar os grupos. Na opção de encerrar os grupos tem algumas ações bem interessantes. Você pode remover todos os contatos e excluir os grupos, que seria o encerramento mais padrão que você tem geralmente, a qual você tira todos os leads e aí depois você exclui o grupo. E você tem a opção de remover todos e manter os grupos com os administrador. Essa aqui é uma recomendação que a gente dá quando você quer reaproveitar os grupos para um próximo lançamento. O que a gente chama de reciclagem de grupos. Dessa forma, em vez de você ir em um próximo lançamento e ter que aplicar para criar novamente, vamos dizer 50, 100, 200 grupos, você apenas reaproveita aqueles grupos que já estão criados. Basta você daí alterar a imagem, basta você alterar o nome e reaproveitar ele no seu lançamento. Bom, tem aqui também a opção do que fazer com os contatos. Você pode criar uma lista geral do link único com todos os contatos lá dentro. Você pode criar uma lista para cada grupo com os contatos dentro. Então vamos dizer, se eu tivesse 5 grupos com 200 leads, eu poderia ter aqui então uma lista com os 1000 leads, ou então 5 listas com os 200 leads cada um.
Ou então eu simplesmente não salvar os contatos, e aí ele vai apenas remover todos os leads e não vai salvar o contato de ninguém. E por fim, temos aqui as ações então de envio de mensagem. Tanto de mensagem de texto, você pode estar definindo para fazer o envio de uma mensagem aqui, com até mesmo uma data de horário específico para fazer o envio. Então vamos dizer que eu queira mandar amanhã às 10 horas da manhã, eu posso definir aqui e vai ser feito esse agendamento do envio amanhã nesse horário. E você já consegue automatizar o agendamento de algumas mensagens. E você tem também a opção de enviar arquivo. A opção de enviar arquivo permite que você envie uma imagem, permite que você envie um vídeo ou até mesmo às vezes algum material de apoio, um PDF ou algo do tipo que você prometeu entregar somente dentro do grupo. Dessa forma, você consegue então já fazer a gestão dos seus grupos dentro do Funnel Control. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode entrar em contato com o nosso suporte, ou então se você tiver alguma sugestão ou ideia que a gente possa estar agregando no Funnel Control, você pode deixar aqui no campo de deixar seu feedback, beleza? Um grande abraço então, nos encontramos no próximo vídeo.